Malvado React. Datas e horários dos jogos do Flamengo no Super Mundial. A FIFA divulgou a tabela detalhada dos jogos da fase de grupos de 2025 com data e horário das partidas. E você vai conferir agora. A primeira rodada, o Flamengo enfrenta o Esperance da Tunísia, dia 16 de junho, cai numa segunda-feira. E atenção para o horário, hein? 23 horas, 11 da noite, horário de Brasília, no Lincoln Financial Stadium. Isso acontece na Filadélfia, Pensilvânia. A segunda rodada, o Flamengo continua na Filadélfia, onde enfrenta o Chelsea. Agora um horário mais tranquilo, no dia 20 de junho, isso cai numa sexta-feira, às 4 da tarde, horário de Brasília, também no Lincoln Financial Stadium. Na terceira rodada, aí o Flamengo deixa a Filadélfia, na Pensilvânia, e vai para Orlando, na Flórida, onde encerra a sua participação na fase de grupos contra o León do México, no dia 24 de junho, às 23 horas, 11 da noite. Vamos ter muitos jogos nesse horário por conta aí do fuso, né? Brasil e Estados Unidos. E vai acontecer esse jogo no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida. Então, no Camping World Stadium. As oitavas de finais terão 2 jogos por dia, de 28 de junho a 1º de julho. As quartas acontecerão entre 4 e 5 de julho. As semifinais entre 8 e 9 de julho. E a grande final do Super Mundial de Clubes, que o Flamengo estará lá, podem me cobrar, vai ser no dia 13 de julho. Vamos com tudo, hein? Olha, o sábado foi de muitas emoções no Ninho do Urubu. Como diz o Roberto Carlos, são muitas emoções. Porque foi o último dia de trabalho, né, no CT aí da temporada. Os jogadores só treinarão no ano que vem, na reapresentação, enfim. E o Flamengo encerrou, então, a preparação do ano, né, para encarar o Vitória. E, ao fim da atividade, o vice de futebol Marcos Braz, que deixará a pasta no fim do ano, se despediu dos atletas e também dos funcionários. Teve também a despedida do Gabriel Barbosa, o Gabigol. Foi o último treino dele com a camisa do Flamengo após 6 anos de clube. O atacante não terá o contrato renovado e se prepara para sua despedida domingo no Maraca, diante de uma arquibancada lotada e com muitas homenagens. O staff do jogador esteve no Ninho para a gravação de um material exclusivo e especial. Gabigol relembrou tudo, passou um filme na cabeça dele, ele meio que já se despediu de todos os funcionários do Clube de Regatas do Flamengo e os jogadores se reapresentam amanhã, né, para esse compromisso aí contra o Vitória, a última rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, ainda sem saber se o Bruno Henrique estará à disposição após nova decisão aí do pleno do STJD, Felipe Luiz treinou o time de várias formas e boa parte da atividade foi sem o camisa 27. Assim, ainda não há uma definição da escalação rubro-negra. Lembrando que o STJD negou o pedido do Flamengo para que liberasse o jogador, né, o camisa 27, julgado aí por acertar o pé na cabeça de Mateuzinho. Dito isto, provável escalação do Flamengo com Rossi no gol, Wesley, Léo Pereira e Léo Ortiz e Alexandro, Eric Pulgar, De La Cruz e Gerson, Michael, Plata e Gabigol. No fim da atividade, o Marcos Braz reuniu os jogadores e a comissão técnica e membros também do departamento de futebol no gramado e se despediu. O VP de futebol agradeceu a todos e explicou mais uma vez a decisão de deixar aí a pasta no fim do ano, o desgaste dos últimos anos e o foco na vida pessoal a partir de 2025. Felipe Luiz discursou em agradecimento e gratidão ao dirigente. O papo durou cerca de 10 minutos. Michael foi um dos jogadores mais emocionados. O atacante mantém uma relação muito próxima com o vice de futebol, que foi um dos grandes entusiastas pelo retorno do jogador ao clube. Outro que não escondeu a emoção foi Bruno Spindel. O papo se encerrou com aplausos dos jogadores e da comissão técnica. Os relatos de quem vive o dia a dia do CT retratam um ambiente cauteloso em função das eleições do clube, marcada para a próxima segunda-feira. Jogadores constantemente conversam entre si e também com funcionários demonstrando interesse sobre o futuro para saber quem será o escolhido pelos sócios para assumir o próximo triênio. Essa informação toda saiu no GE, Globoesporte.com. Bom, e agora uma matéria exclusiva feita pelo GE São Paulo. Perto do adeus, lateral de 39 anos Rafinha detalha mágoas com Tite, explica a recusa à seleção alemã, fala do amor pelo São Paulo, faz revelações do Flamengo de Jorge Jesus
e diz que gostaria de trabalhar com o Filipe Luiz no Flamengo. Aos 39 anos, com o desejo de jogar o máximo de 4 meses em 2025, Rafinha já olha para o futuro. Ele também quer ser treinador. Ele não descarta se juntar ao amigo Filipe Luiz, ex-companheiro de Flamengo, mas revela convites de Jorge Jesus e de outros companheiros da vitoriosa passagem alemã. O Rafinha não vai faltar aí convite, né? Porque vários ex-jogadores que trabalharam com ele no Bayern de Munique e pelos outros clubes também do mundo, hoje são treinadores, né? Então, convite não vai faltar. E o Jorge Jesus também lá no mundo árabe. Ele fala também do Flamengo, Rafinha, e eu destaquei aqui essa fala porque é muito importante, é sempre bom a gente ouvir, né? Coisas do passado, um passado recente, 2019. E aí o Rafinha diz: quando vi onde eu estava me metendo, eu vi que o negócio era muito maior do que eu imaginava. O Flamengo é absurdo. Naquele momento, era a vontade dos jogadores que o Flamengo conquistasse uma coisa grande. Começamos a treinar durante a Copa América e as pessoas parando na rua por todos os lados do Rio de Janeiro. Estreiei contra o Goiás um domingo, 11 da manhã. Nunca tinha jogado nesse horário na minha vida. Primeira bola que eu pego, eu domino, dou um chapéu e um chapéu no outro, dou uns toques de cabeça e foi meu cartão de visitas. Quem lembra dessa jogadinha do Rafinha, hein? Deu 2 lençóis, bateu a bolinha na cabeça e aí a torcida do Flamengo, Rafinha! E aí o Flamengo ganhou de 6-1 e o bicho pegou. Na quarta-feira já era jogo da volta contra o Atlético Paranaense. O Flamengo perdeu nos pênaltis. No fim de semana, foram jogar contra o Corinthians e a torcida foi pegar a gente no aeroporto. Protesto, pensei, rapaz do céu, que isso? 2 semanas só aqui, fomos enfrentar o Emelec em Guayaquil. Eles fizeram 1-0, o Diego quebrou a perna e no fim ainda tomamos um gol. 2-0. Falei, meu irmão, a casa caiu. Não podíamos ser eliminados. Fomos para o jogo do Emelec, depois do Morro da Mangueira, era sinalizador pra caramba, uma loucura. Abrimos 2-0 no primeiro tempo e acabamos levando para os pênaltis. Logo pensei do jogo contra o Atlético Paranaense. Antes de eu bater, o cara errou o pênalti. Eu fui bater firme, cruzado e fiz. Em seguida, o Emelec errou. E depois daí eu realmente cheguei. Começou minha vida no Flamengo. Quem mais te impressionava naquele time? Perguntaram pra ele, ele disse, era muito cara bom, o nosso ataque era a cara daquele time. Everton Ribeiro comigo na direita, Arrascaeta com Felipe na esquerda, Bruno Henrique, Gabigol. A cozinha era muito arrumada, o time encaixou. Aí ninguém segurou a gente. Daí pra frente foi só alegria, mas é aquilo, 8 anos e meio de Bayern de Munique e 1 mês de Flamengo, vivi tudo isso que contei. Imagina se saísse da Libertadores. Para mim foi a primeira Libertadores, mas tinha jogado na Europa, Liga dos Campeões, Mundial, um monte de jogo grande. Já tinha vivido e para alguns não. Um dia antes do jogo eu falei, fizemos samba o ano inteiro, churrasco o ano inteiro, e agora na final não vamos fazer? Na boa, nós vamos quebrar a pátua. A patuá. Não, não, não. Falei com os roupeiros para levarem os instrumentos para o vestiário e quando acabar o treino ia ter samba. Às 10, mais para quebrar o gelo e ficar tranquilo. Tá aí no linguajar do futebol, né? O Rafinha descrevendo a passagem dele pelo Flamengo. É claro que ele falou nessa entrevista no GE muito de Bayern de Munique, da história dele na seleção brasileira, mágoas do Tite, Jorge Jesus, essa conversa aí sobre o Filipe Luiz, falou sobre São Paulo, os títulos conquistados na carreira e que ele pensa ser treinador. E aí? Aprova Rafinha com Filipe Luiz no Mengão? Rafinha, Filipe Luiz e Diego Ribas? Eu acho que pode dar samba.